Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Fé Compartilhada. E a mensagem de hoje que nós deixamos é a seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui junto com nós, para compartilhar a sua fé, a Rosa de Fátima do Nascimento. Nascida em São Jorge do Oeste, Paraná, moradora do Jardim Esmeralda, Piraquara, Paraná. Ela faz o trabalho social ali na igreja há 17 anos, com o departamento infantil e também é professora do EBD. Tia Rosa, seja muito bem-vinda para esse Fé Compartilhada, onde você estará compartilhando a sua fé conosco, as pessoas de casa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite, poder compartilhar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, né? E sei que, como a gente fala, vim aqui falar um pouquinho da Rosa, mas antes de tudo, eu gostaria de primeiramente agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui e por Ele ter colocado no seu coração, Rose, e no seu coração, Elias, né? De abrir esse espaço para nós aqui estar compartilhando o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, para nós, é uma alegria muito grande e um privilégio poder estar participando aqui. Amém. Elias, seja bem-vindo. Obrigado, Rose. Mais uma vez estamos aí nesse nosso culto, né, semanal, né? Temos nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham, né? Que vêm também abrir sua mente, seu coração, para que Deus vai falar nessa noite ao seu coração. Todo aquele que está aí precisando de uma palavra, venha estar ligado até o final desse programa, que com certeza Deus vai falar conosco poderosamente. Tia Rosa, mais conhecida, a gente chama ela de Tia Rosa, porque além de ser nossa grande amiga, né? E a gente já trabalhou algum tempo junto ali no departamento da igreja, então a gente costuma de chamar de Tia Rosa, né? Exatamente. Todo mundo que trabalha no departamento infantil, trabalha com as crianças, acaba sendo tio, acaba sendo tia, né? É uma forma carinhosa que nós temos, né, de se dirigir um ao outro, né? Todo lugar assim, né? Até na escola, né? Na escola, quando você está lá no primário, lá, você não costuma chamar, né? Professor, mas tem as ajudantes que são de tia. Verdade, tias, isso mesmo. Né? E a Tia Rosa, como a gente acabou de ler, né, que você nasceu em São Jorge do Oeste do Paraná? Isto. Nasci em São Jorge do Oeste em 1974, né, 17/8/74. E lá, né, fiquei, acho que por um pouco de tempo, mas passei a minha infância na cidade de Itapejara do Oeste, né? Foi lá, fiquei lá até os meus 13 anos, de onde eu saí de lá para vir trabalhar para Curitiba, né? Aos 13 anos, em 1988. Foi em fevereiro de 1988. Vim de lá para trabalhar aqui como em casa de família, na época, né? Na casa de família, sei lá do interior, que a gente trabalhava o quê? Qual que era a função nossa? Boia fria. Né? Acho que o pessoal conhece o que é. Alguns não sabem o que é boia fria, né? Mas é o trabalho da roça. Acredito que você conhece, lá tenha ouvido falar, porque você também é daquela região lá do interior, lá de Guarapuava, aqueles lados lá, né? Sim. Então, trabalhava na boia fria, mas saía cedinho, né? Saía cedinho no caminhão aberto. Lá era cana-de-açúcar? O que era? Não, a gente limpava feijão, a gente colhia milho, arroz, trigo, tudo o que aparecia, então a gente fazia a limpeza lá, né? Então, aí, só que não era aquilo que eu queria pra mim, né? Eu falei, eu preciso ir em busca de algo melhor. Aí um dia chegou uma senhora lá e falou que precisava de alguém para vir trabalhar em Curitiba. Trabalhar numa casa de família. Aí eu falei, ela foi em busca de uma outra amiga que estava junto comigo, e ela falou assim, não, eu não quero ir. Eu falei, você não vai, mas eu vou. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu era uma menina, nem sabia o que eu queria dizer. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Já tinha atitude, já tinha. Já. Aí eu falei pra ela, eu quero.
Eu quero ir. Aí ela falou assim, você quer ir mesmo? Eu falei, sim. Espera só um pouquinho que eu vou falar com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito humilde, leiga, nem sabia até, e eu saí correndo. Sei que eu estava numa distância, digamos, como quase a nossa igreja. Toda feliz. Toda feliz. Cheguei lá e falei, mãe, daqui 15 dias eu vou para Curitiba. Ela olhou para mim e falou, menina, pois vá. Ela leiga, não sabia, e eu voltei correndo para a mulher e falei, minha mãe me deixou. Ela falou, então você se arruma, daqui 15 dias eu venho te buscar. Aí ela veio me buscar, fui para Quedas do Iguaçu, de Quedas do Iguaçu me dirigi a Curitiba. Cheguei aqui, um mundo diferente, né? Para você que saiu do interior do Paraná, uma cidadezinha com menos de 4.000 habitantes na época, para você vir para uma capital, quase 500, 600 quilômetros. É um choque, né? É um choque de realidade. Sim. Cheguei aqui, opa, e agora? O que eu faço? Minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê o meu amparo? Aí, no começo foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Me criei longe dos meus irmãos, da minha mãe, perdi o pai muito cedo, né? A gente perdeu o pai muito cedo. Então foi um choque de realidade muito grande. E chegou numa hora que eu falei, eu tenho que voltar, vou voltar para minha casa. Eu preciso voltar para minha mãe. Não quero ficar longe dela. E daí? Cheguei e falei para os meus patrões, na época, eles eram os argentinos, sírio-libanês. Falei, preciso voltar para minha casa, não quero ficar aqui. Isso, você estava quanto tempo aqui? Muito pouco tempo, menos de 2 meses. Menos de 2 meses, só que a saudade era muito grande da mãe. Sim. E eu não tinha conhecimento de nada, digamos, até de coordenar uma casa, você cuidar de uma casa, você fazer a limpeza. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Uma adolescente? Eu era uma adolescente, eu sabia fazer coisas da roça, coisas que eram para você pegar uma enxada e ser capinando, quebrar um milho. Isso eu sabia fazer. Então, os demais eu não sabia fazer. E eu cheguei e falei, eu preciso voltar para minha mãe. Ela falou assim, agora você não vai voltar, porque você precisa primeiro pagar a tua passagem, a tua estadia. Nossa. E aí? E agora? Passou. Foi duro. Foi muita lágrima, muita dor, muito sofrimento, né? Porque aquela ilusão que você tinha, vou para a cidade grande, vou em busca de algo melhor, quebrou ali. Quebrou completamente. Eu, aquela menina toda envergonhada, falando tudo errado, falando lá bem arrastado mesmo. Então, para mim, foi um choque de realidade muito grande que me machucou demais. E quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei com eles ali 2 anos. 2 anos se passaram, voltei a estudar e falei, não, agora eu vou ficar. Voltei a estudar, porque eu tinha parado no 3º ano do ensino primário, lá no interior. Aí voltei a estudar à noite no Colégio Rui Barbosa. Voltei na Rui Barbosa, voltei a estudar à noite e continuei. Dali eu já fui para outros lugares, em busca de outros empregos, outros trabalhos. Chegando aí morei em vários lugares, dentro de Curitiba, fui algumas vezes visitar minha mãe e retornei, né, para cá, até que um dia eu conheci uma senhora, que foi uma bênção de Deus na minha vida. Hoje ela não está mais entre nós. A dona Alaide Rosa de Oliveira Rafael. Uma mulher que me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Todo ensinamento. Todo ensinamento. Ela não foi uma patroa para mim, como a gente falava. Ela foi uma mãe. Uma mãe, ela me chamava de filhota. Ela falava, vem cá, minha filha. A minha filhinha, ela me chamava. Que eu era menininha, magrinha. Cheguei magrinha, mirradinha, aos 17 anos na casa dela, né? Então, ela me protegeu, ela me acolheu e me ensinou. Deus prepara tudo, né? Deus prepara. E como? Deus, ele sabe tudo das coisas, né? Muitas das vezes. Agora você voltando, quando você estava aqui, quando você voltou lá para a tua cidade natal, você não sentiu vontade de ficar, né? Porque eu acho que você já estava numa outra realidade. Exatamente, né? exatamente. Então é assim que Deus vai preparando a mente da pessoa, né? Ele vai mostrando o caminho certo, vai preparando pessoas para te ajudar, né? Então, aí quando você volta para a tua cidade natal, só para passeio. Exatamente, né? Para passeio, para você rever amigos, familiares, porque lá ficaram muitos, né? Mas saudade de dizer voltar para lá, já não tinha mais aquela saudade. E Deus foi tão grandioso comigo, né? Eu sempre falo, Deus assim, ele é o meu tudo. Tem que ser, né? Deus é o meu tudo. É o centro de tudo na minha vida. Mesmo eu não estando nos caminhos dele,
porque eu não estava nos caminhos dele, eu estava afastada dos caminhos dele. Eu estava fugindo de Deus, né? Mas ele sempre estava com as mãos dele estendidas sobre a minha vida, né? Me cuidando, me protegendo, né? Imagina, vocês podem imaginar uma menina de 13 anos sair do interior para vir para uma capital onde não conhecia nada e nem ninguém? Então foi algo... Mas quando você disse que você estava afastado dos caminhos, então você já nasceu num lar cristão. Nasci num lar cristão, né? Meu pai, quando nasci, nós éramos da Assembleia de Deus, meu pai era, e o meu pai, ele veio a falecer em 1980, né? Ali eu tinha já 5 anos de idade quando meu pai faleceu, e ele sempre levava a gente para a igreja, nos levava para a escola dominical, nos ensinou o caminho, mas o meu pai, ele era uma pessoa que ele era inconstante, então parte ele estava na igreja, parte não, e devido já ele era uma pessoa alcoólatra, né, então acabou vindo a falecer devido à circunstância da vida, sim, saúde dele e tudo, e nesse meio tempo eu me afastei, mas a palavra que lá eu aprendi na escola bíblica dominical é a parábola do semeador. Foi a que marcou para você? É uma que marca muito. Eu me lembro das imagens da parábola do semeador. Então, foi uma coisa que me marcou muito. E por isso que quando a gente fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar, mesmo que ele se desvie, mas ele vai voltar. Essa é a palavra. O meu pai, mesmo com as dificuldades dele, com as limitações dele, ele me ensinou o caminho. E hoje eu estou aqui ensinando, mostrando para outras crianças o caminho, né? Então aquele legado que meu pai, mesmo com a dificuldade dele, ele deixou. Foi algo que eu aprendi, né? Então passou o seu tempo, né? Como eu falei, meu pai veio a falecer em 1980 e a minha avózinha, ela era bem a índia, brava, então ela nos afastou do evangelho, e por conta dela ter achado que quando meu pai ia na igreja, os irmãos oravam e falavam, o senhor vai ser curado, e o meu pai infelizmente veio a falecer e falou, não curaram meu filho, então ela afastou nós da igreja, disse que nós estávamos proibidos de ir para a igreja, e eu cresci com aquilo, que o crente para mim era mal. Ele me fazia mal. Se ele chegasse perto de mim e me tocasse, ele não me transmitiria coisa boa. Então eu cresci. Mas quando Deus tem um plano na vida de cada um de nós, a gente pode passar por aquilo que a gente tenha que passar. A gente vai voltar e vai fazer aquilo que está nos planos do Senhor. Tia Rosa, quando você estava na sua adolescência, né? Você já estava ali, voltou para o lar cristão? Para o caminho do Senhor? Ou como que foi, assim, a parte da sua adolescência? A minha adolescência foi uma fase bem difícil. Foi bem difícil, eu não voltei para os caminhos do Senhor, né? Fiquei afastada. Tinha o pé ali, sempre lembrava do amor de Deus, do cuidado dele, mas não estava nos caminhos. Eu estava fora dos caminhos do Senhor. E eu pensava assim, eu sou muito jovem para voltar para a igreja, para voltar para Jesus. Falava, Jesus vai voltar? Mas eu ainda sou jovem, eu ainda vou curtir. Eu vou ainda curtir a minha vida. Quando eu estiver mais velha, aí eu volto. Quando eu já não tiver mais força, eu volto. Mas não é assim que Deus faz na nossa vida. Não é do jeito que nós falamos, né? Deus, quando ele tem um chamado na nossa vida, não é do jeito que a gente quer. Por mais que a gente lute, né? Passe dificuldade, o que passar ele vai cumprir. Aí passou-se os anos da minha adolescência, de tudo que eu vivi, saí da onde eu trabalhava com a dona Laide, né? Essa mulher maravilhosa. Aí vinha trabalhar com o meu irmão que na época tinha uma empresa, fui trabalhar com ele, fiquei um certo tempo com ele e saí, me ausentei dele e fui em busca de um outro trabalho, aonde eu trabalhei num restaurante lá na rua Vicente de Carvalho, próximo ao Hospital de Olhos. Fiquei lá por 5 anos com uma família maravilhosa, um outro pai que Deus colocou na minha vida. Eu sempre me emociono por falar dele, seu Renato Ribeiro. Ele foi um pai, ele foi um anjo que cuidou de mim. Lá eu tive meus 3 filhos, engravidei dos meus 3 filhos como funcionário dele, saí de lá para retornar aonde eu estou hoje há quase 28 anos novamente, né? 28 anos.
que a gente pode notar, né, Elias, que Deus te abençoou muito com pessoas amadas, queridas, que te ajudaram, né? E quando a gente encontra pessoas que nos ajudam, que Deus coloca no nosso caminho, isso nos dá força, coragem, ânimo, né? Para seguir. Sim, verdade. É o que eu falei, mesmo eu não estando nos caminhos, Deus foi maravilhoso comigo. O cuidado especial de Deus é inquestionável. Inquestionável. Aí passou-se os anos, né? Para mim voltar para os caminhos do Senhor, eu tive meus filhos, aí me separei, né, do pai dos meus filhos, fiquei com meus 3 filhos pequenos. A Gabriele, a minha caçulinha, quando eu me separei, ela estava ainda na minha barriga ainda estava na minha barriga. Aí veio essa dificuldade, né? A dificuldade, imagina, com 3 filhos pequenos, não é fácil. Não é fácil, não foi nada fácil, mas passou o tempo, a dor, né, de ter sido deixada para trás, como a gente fala, né, não me envergonho de falar disso, porque foram marcas que me fizeram eu crescer, que fizeram eu me amadurecer e ser a mulher que eu sou hoje, né? E tem muitas mulheres, né, nesse mesmo caminho, né, que foram guerreiras, né, que criaram seus filhos, né, e muitos criaram aí 3, 4 filhos sozinha, né, guerrearam, lutaram. Então é um exemplo, né, que muitas deixam, né, para nós, né, de como a vida é difícil para elas, mas elas vão guerreando, vão vencendo, como foi o teu caso, Ana Rosa, que venceu e hoje tá aí seus filhos todos casados, né, todos casados, todos bem encaminhados na vida. Então, isso que Deus faz na nossa vida, muitas vezes passamos por tribulação, passamos por uma dificuldade, mas é para nós amadurecer, né? Porque passamos algum obstáculo hoje, amanhã nós vamos falar, esse daí eu já passei, esse daí eu já sei como passar esse obstáculo, porque já fui vencedor, porque Deus me ajudou a passar por ele, e aí vai vindo outros obstáculos, porque a nossa vida é assim, é constante, né? É luta atrás de luta, porque até nós alcançarmos o céu, até nós chegarmos no céu, a Bíblia diz que nós vamos lutar, né, até o fim, porque a nossa vida aqui é assim, é luta atrás de luta, porque o céu nós conquistamos na força, né? Exatamente, na força, exatamente. Né? Então, é isso mesmo, irmão Elias. Então, eu me sinto, assim, vitoriosa por ter chegado até aqui, né? Sozinha, não foi, porque se eu tivesse sozinha eu não teria conseguido, mas foi Deus que foi me guiando, e a minha mãe, ela é o meu alicerce. Eu trouxe ela lá do interior para cá, o Kaique era pequenininho ainda, e ela veio, então ela está comigo há 30 anos e minha mãe mora comigo. A dona... Né? Vilma do Nascimento. Quantos anos a Vilma tem? 77 anos. 77 anos. Né? Uma mulher guerreira também, que lutou muito na vida, e foi a minha mãe, a mãe dos meus filhos, mãe e avó dos meus filhos que criou eles, né? Então, nós duas juntas ali lutando. Tinha dias que a gente se abraçava, chorava, porque não tinha o que pôr na mesa. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu saía no domingo e falava, mãe, o que nós vamos fazer hoje para as crianças? O que eles vão comer? Ela falou, não sei, filha. Eu falei, mas Deus proverá. Aí eu saía, eu ia trabalhar de diarista dentro da casa da dona Alaide. Trabalhava durante a semana na empresa que eu trabalho hoje, e no domingo eu trabalhava de diarista para ela. Um certo dia, eu tinha ido trabalhar para ela e voltei. Eu não tinha nada na minha casa, nada para dar para meus filhos. Então eu trabalhei e vinha trazendo os alimentos para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha casa tinha uma compra. Maravilha. Uma compra, eu olhei, mãe, da onde veio? Ela falou assim, seu Renato Ribeiro que trouxe. Ele foi um anjo, ele foi no mercado, disse que de manhã no mercado, e Deus tocou no coração dele, que ele falou, vou levar para Rosinha, assim que ele me chama. Ele me chama de Rosinha. Que era um dos seus patrões. Um dos meus patrões. Um dos meus patrões que eu tive. Ele fez uma compra e levou. Ele supriu a minha família. E assim ele fez muitas vezes. Então esse é o cuidado que Deus tem conosco. Sim. Esse é o cuidado especial que Deus tem com cada um de nós. Cada um que se coloca na presença do Senhor. Ele sempre falava assim para mim. Algo que eu guardo muito dele. Ele falava, Rosinha, como você pode ganhar tão pouquinho, e eu vejo sempre os teus filhos muito bem vestidos, e às vezes você tem um dinheirinho sempre para emprestar para alguém. Eu falava assim para ele, seu Renato, quando eu recebo o meu salário, eu apresento ele primeiro ao Senhor. Porque eu sei que se eu ganhei, foi Deus que me deu a condição. Então é por essa questão que eu sempre tenho um ali sobrando.
Aí passou-se os anos. Como foi que eu voltei para o Senhor? Através da dor. Da dor, quando eu acabei me separando do pai dos meus filhos, eu fui indo. Eu comecei na Universal. Eles tinham aquelas campanhas lá na Universal e eu tinha uma dor muito grande no meu coração. Era uma dor que não me deixava, eu não conseguia olhar para os meus filhos e saber que eu tinha sido abandonada. Então aquilo me doía demais. E eu comecei a ir pela dona Laide, ela falou, filha, vai na igreja, vai lá na Universal, vai lá, vai ver. Ela falava sempre assim para mim, vai lá, minha filha. E eu fui. E lá, eles passavam, tinha um manto, né, que eles passavam, e mandava a gente passar a mão lá e a gente perdoar. Liberar o perdão. Liberar o perdão. Lá eu liberei o perdão. E aquela dor que eu sentia, ela sumiu do meu coração. Mas passou. Já que sumiu, então, agora eu não preciso mais ir. E deixei. Aí eu trabalhava no domingo, chegava em casa, um dia o meu filho falava assim, mãe, vamos na igreja? Eu falava pra ele, na igreja? O Kaique, meu mais velho. Vamos na igreja? Ah, filho, tal dia eu vou. E eu falei, outro dia, vamos na igreja, mãe? Tal dia eu vou. E ele que te convidava? Ele convidava. Eu ia esporadicamente, eu era uma visitante. Eu não era congregado, não era membro de uma igreja. Eu era visitante. Eu visitava uma, visitava outra, e assim ia. Um dia eu ia na Madureira, outro dia no Universal, outro dia na Batista, assim era. Mas eu ia por ir. Eu ia por ir. E eu passava na frente da nossa igreja, Assembleia de Deus, a pequenininha. Antes de ser construído o templo lá, nossa igreja sede. Eu passava em Piraquara. Eu passava na frente e olhava assim, ai, eu não vou entrar nessa igreja nunca. Não vou andar igual essas irmãs aí, com a saia lá embaixo. Era esse o pensamento que eu tinha. Uma menina que foi criada no lar cristão, mas que cresceu com aquela revolta, aquela coisa dentro de mim. Aí passei e o tempo passou. Aí um dia o Kaique chegou e falou assim, mãe, hoje nós vamos na igreja? Eu falei, hoje não. Hoje eu não vou na igreja. Eu tô muito cansada. Semana que vem a gente vai. E chegou na semana que vem. Ele veio, mãe, hoje nós vamos na igreja? Eu falei, ah, filho. Aí ele chorou. E a lágrima dele tocou o meu coração. Aquilo tocou, assim. Ele chorou, mãe, você prometeu. E eu sempre tive esse lema com os meus filhos. Tudo que eu prometer para vocês, se eu prometer, eu vou cumprir. Se eu prometer castigar, eu vou castigar. E se eu prometer abençoar, eu vou abençoar. Então, esse foi meu lema que eu tinha com os meus filhos. Aí eu falei, eu estava na casa de uma amiga do lado. Era um domingo à tardezinha. Eu falei, então vai lá em casa, toma banho, fala pra avó arrumar a Gabi, o Micael, se arrume que nós vamos pra igreja. Só que eu saí e a gente ia pra onde? Pra Universal. Chegamos na frente da Universal. A igreja estava fechada. Eu olhei, filho, com aquele olhar, olha ali, ó, tá fechada. Ele olhou, essa tá, mãe, mas aquela lá não. Aquela igrejinha ali não tá. Olha lá, tá cheio de gente ali na frente. Aí eu falei, vai lá, filho, correndo, então, vai lá e pergunta. Ele voltou com um sorriso aqui, mãe, o culto tá começando agora. E qual que era a igreja? Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso foi no ano de 2005. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou até hoje. Não me vejo em outro lugar. Então Deus usou o meu filho para me trazer aos caminhos do Senhor. Então, para mim, isso é algo indescritível. O trabalhar de Deus, né? E hoje eu digo que o melhor ensinamento que você pai, você mãe, pode dar para os seus filhos é ensinar ele nos caminhos do Senhor, ensinar, levar e incalcutar a palavra do Senhor na mente dele, sentado, orando, aonde você estiver, porque e levar para a escola bíblica dominical, porque é a melhor escola que existe no mundo. Isso mesmo. A irmã Rosa falou sobre liberar o perdão, né? Foi ali na Igreja Universal, liberar o perdão. Através dessa liberação de perdão, foi quebrado toda, né, uma barreira que às vezes deixou de fazer com que a família crescesse, que a família viesse a produzir. É isso que muitas pessoas devem fazer, né? Sim. Muitas pessoas às vezes têm uma amargura no coração, às vezes a vida dela está parada, a vida dela na casa dela não vai para frente, as coisas não vão para frente.
pense um pouquinho, reflita um pouquinho lá no seu íntimo, no seu coração, se não tem algo lá que ainda falta você jogar para fora, né? Perdoar, porque o perdão ele faz bem para quem pede o perdão, né? Ele faz bem para quem está perdoando, né? Porque a pessoa que está liberando o perdão, ela está livre, né? Daquelas amarras, né? Sim. Aí faz com que a sua vida vai prosseguindo, vai tirando todos os obstáculos e a pessoa vai vencendo. Então isso é um conselho que nós damos, né? Liberar o perdão. Liberar o perdão a quem quer que seja, né? Porque você liberando o perdão, você vai ver que a sua vida vai ser transformada, né? Exatamente. E aproveita esse momento, você aí que está nos assistindo, se você sentir de perdoar alguém, hoje nós temos ali o celular, né, Tia Rosinha? Sim. Podemos usar, manda uma mensagem, dê o primeiro passo. E às vezes nós precisamos dar o primeiro passo, como nós falamos, liberar o perdão, perdoar é muito bom, faz bem, né? O próprio Jesus nos ensinou, né? Sim. Lá a gente já falou numa live, né? Quando ele estava lá na cruz, ele poderia muito bem ter falado, né? Pai, acaba com eles, olha o que fizeram comigo. Sim. Nós já comentamos isso numa live. Mas o que ele nos ensinou? Perdoe-os. Perdoe. Ali foi, ele nos deixou o ensinamento de perdão. E o que é o perdão? É o amor, né? Exatamente. É o amor. E ali, você disse sobre o Kaique, né? O Kaique hoje, ele está com quantos anos? O Kaique, ele hoje está com 29 anos. E lá atrás, quando criança, ele foi usado por Deus, né? Ele foi usado por Deus. Através da vida dele que Deus nos trouxe, né? E nos manteve no caminho. Daquele dia em diante, a gente se manteve no caminho até hoje, né? E hoje eu posso dizer assim, numa alegria muito grande, que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Teve um fato que ocorreu na minha vida, um testemunho que eu vou dar aqui, um breve testemunho rápido. Que é o local. Né? De um milagre que Deus fez quando a Gabriela estava para nascer. Né? No dia 19 de maio de 1999. Eu estava na maca, sozinha, numa maca no corredor do Hospital São Lucas. E lá eu achei que eu iria morrer. A Gabi estava para nascer e a minha pressão chegou a 22/14. Eu já não sentia mais nada. Chamei o pessoal e falou, não, porque você está com dor, mãezinha. Fica calminha, você está com dor. E eu já não sentia mais nada. Eu já estava entrando em eclâmpsia com ela. Aí eu só inclinei, fechei os meus olhos e falei, Senhor, não permita que eu morra. Eu ainda tenho os meus filhos para criar. Se for da tua vontade, aqui onde eu estou, me livra da morte até eu poder criar os meus filhos. Depois o Senhor pode me levar. E naquilo eu chamei de novo a médica. Eles vieram correndo, viram que a minha pressão estava muito alta, chamaram os médicos ali, tal. E nisso, para honra e glória do nome do Senhor, que eu acalmei, fiz uma força, a Gabi nasceu. Nasceu ali mesmo e eu acabei desmaiando tudo, mas passou. E ali passou-se muitos anos, né? E graças a Deus, hoje, como a gente falou, meus filhos estão criados, a Gabriele já está aí, vai fazer 26 anos, né? 26 anos para a honra e glória do nome do Senhor. Então, são 26 anos que Deus me deu já de vida. Outro dia, até quando eu completei 50 anos, que foi ano passado, né? Que eu tive a honra de tê-los lá no meu aniversário, eu falei para meus filhos, hoje, se Deus quiser me recolher, eu já cumpri, né, aquilo que eu tinha. Já criei vocês estão aqui. E sua mãe não fala nem de brincadeira uma coisa dessa. O tempo é dele, né? Ele é tempo é dele. Ele é dono do tempo, né? A gente não tem que querer apressar as coisas, né? Porque nós, com certeza, enquanto estamos aqui nessa terra, devemos trabalhar para ele, né? Para que outras vidas venham a ser libertas através do nosso testemunho, né? E através das nossas experiências, né, contando como estamos fazendo aqui agora, né, contando o testemunho da irmã Rosa, para que outras pessoas, né, que passaram por algum outro problema, que estão precisando também de uma palavra, né, uma cura espiritual, que isso é o que mais importa. Hoje a cura espiritual, muita gente está passando por um problema e às vezes vai no médico, vai aqui, gasta muito dinheiro e muitas vezes é algo espiritual. Só depende da pessoa liberar, né, algo que está preso no seu coração. Né? Muitas vezes está gastando ali muitos recursos no lugar errado.
Então, a Exatamente. partir do momento que você começa a liberar o perdão, o lado espiritual começa a reinar na sua vida, né? É isso que Deus quer para nós. Então, ele vai recolher um dia todos nós, né? Mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Né? Não adianta querer nos apressar. Se Deus quiser me levar agora, tô pronto. Né? Sim. Deus que só pensa assim, mas É no tempo dele, né? É um tempo para tudo, para todas as coisas, né? E Deus, ele nos conhece no profundo, no íntimo, porque mesmo ele fala lá, antes que você fosse formado, lá no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha a grandiosidade, né? Antes que a gente fosse formado, ele nos conhece. Então, ele conhece o nosso íntimo. Às vezes a gente tenta se esconder, né? Às vezes você está aí escondido atrás de alguma coisa na tua vida que está te impedindo, às vezes, de você se aproximar do Senhor. Lembre-se que o Senhor te conhece. Ele conhece no íntimo. Antes mesmo de você ser gerado lá no ventre da sua mãe, ser formado, ele já tinha um propósito na tua vida. Então, e é esse propósito que faz com que eu estivesse aqui essa noite, né? Eu não sabia, mas Deus já sabia desse propósito. Já tinha colocado no coração de vocês, né? Preparou tudo e hoje a gente está aqui falando desse nosso Deus. E se está falando é porque alguém precisa de ouvir, né? Porque alguém está lá, está precisando de ouvir também. Porque falar de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo não é em vão. Não é nada jogado ao vento. Tem um coração, tem um alvo a ser atingido, né? Então, exatamente. E algo que me chamou a atenção, que eu falei que eu gostei da tua mensagem. Essa palavra que você leu ali, Josué 1:9, né? É uma mensagem que ela está no meu coração. Muito grande, que às vezes no momento de desespero, eu lembro dela. Que Deus fala assim, não fui eu que escolhi você, né? Então tenha bom ânimo. Esforça-te, né? Se esforça, mas Deus, ele não fala, ele não dá as coisas de graça para cada um de nós. Ele fala, tem um esforço. Sim. Né? Eu te escolhi, mas você precisa fazer a tua parte. Vai e faça a sua parte. Que o resto faço eu. Sim. Né? Então, Deus, ele vai fazendo as coisas na vida da gente conforme nós não temos nada de mão beijada, porque nós já tivemos algo que Deus nos deu, a graça, né? O amor dele de ter morrido lá na cruz e ter nos colocado aqui. Eu comparo o nosso Deus no céu como um pai terreno também. Né? O pai que tem vários filhos, né? Que tem 4, 5 filhos, como as famílias antigamente tinham vários filhos, né? Ele vai dar o mesmo para o filho, né? Mas o novo para o mais velho vai ser o mesmo, o que o filho mais novo come, o mais velho vai comer também. Exatamente. Né? Então ele não dá uma ênfase a um, deixando o outro de lado. E o nosso Pai Celestial é da mesma forma. Né? Se ele fosse dar de mão beijada algo para a irmã Rosa, ele teria que dar também para a irmã Rose. Sim, né? Com certeza. Né? Então, mas ele não é assim. Então, cada um vai se esforçar da sua maneira, ele vai dar a saúde, ele vai dar abrindo... Ele dá a estratégia, né? A estratégia para você ir. Ele vai abrindo os caminhos para que a pessoa vá, não tropece, mas o esforço é individual de cada filho, né? Como a irmã Rose citou ali, quando Jesus estava na cruz, que ele expirou lá, que ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ao lado dele estava quem? 2 ladrões, 2 malfeitores. Mas um deu o passo, olhou para Jesus e falou assim, Pai, quando você estiver lá no teu reino, lembra-te de mim. Né? Então ele deu o passo. Ele tinha livre-arbítrio, ele sabia que Jesus estava ali. Então é isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente dê o primeiro passo. Exato. Né? Ele está ali do nosso lado, mas o primeiro passo cabe a nós dar. É nosso. Não vai ser a irmã Rose, não vai ser a irmã Elis que vai fazer, tipo, a sua filha, seus filhos, pegue ali, vai e faça. Vocês vão ensinar o caminho, mas a direção vem do Senhor. E a gente tem que seguir em frente. Falar disso na live passada. Sempre a gente lembra também da passagem de Jó, né? Sim. Que Jó, o próprio inimigo foi perante Deus, né? Para Deus acusá-lo, né? Deus falou, tem visto o meu servo Jó, né? Temente a Deus, se desvia do mal. Aí ele fala, né? Mas também tudo que ele tem riqueza, ele tem uma família abençoada, né? Tudo que ele pede ao Senhor, o Senhor dá a ele. Né? Então, é uma forma também de pensar que Deus, ele não faz nada. Deus, ele é um ser democrático, ele faz aquilo que você busca, né? Se você busca ele vai te dar. Com certeza. Jó, com certeza, buscava ele, né? Sim. E toda noite orava para que seus filhos viessem a pecar. E antes de pecar, já estava pedindo perdão dos pecados dos seus filhos, né? Então, o Jó buscava a Deus incessantemente, orava a Deus. Então, você que está aí, achando que está no caminho sem volta, né?
chame a Deus, clame por Ele, que Ele vai abrir as portas para você, que Ele vai abrir os caminhos, Ele vai abrir os caminhos para você passar e vai ser vitorioso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é a palavra dele, né? Jeremias 33:3 nos diz o quê? Clama-me. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Que você não sabe, que você não viu. É uma promessa. Sim. Mas primeiro você precisa fazer o quê? Clamar. Buscar, pedir. O Pai sabe do que nós precisamos. Uhum. Eu costumo chamar Deus de paizinho. Sim. Né? Carinhosamente falo, meu paizinho, né? Uhum. Às vezes eu falo, hoje eu vou ter uma conversa com Deus. Então eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, hoje aconteceu isso, isso e isso, né, paizinho? Então, Deus sabe o que eu passei durante o dia, mas ele precisa que eu confesse para ele, que eu fale para ele aquilo que eu preciso que ele faça na minha vida. E tem muita gente que fala, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que você precisa, mas você precisa falar para ele como um pai. Assim como um pai, né, que cuida de um filho, que aconselha um filho, que ele mostra para o filho o caminho, assim é Deus conosco, né? É dessa forma. É como o cego de Jericó, né? O cego lá que estava né, no caminho, Jesus chega para ele, o que quer que ele faça? Ele estava cego, né? Estava mendigando. Ele podia falar assim, eu estou cego, eu estou mendigando, o que quer que eu faça? Que eu veja, né? O que eles querem que eu faça? De repente ele queria outra coisa, né? De repente ele queria a família dele novamente, né? Sim. Mas aí ele falou assim, eu quero ver. Jesus fala assim, então veja. Então veja. Então você tem que falar, tem que sair da tua boca aquilo que você quer. Não adianta falar, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou sentindo. Lógico que Deus sabe, mas Ele quer que você abra a sua boca e fale, né? Porque você abrindo a sua boca e falando, Deus fala, então você quer isso. Sim. Senão Deus vai falar assim, você quer outra coisa? Posso te dar um carro? Posso te dar uma casa? Você está precisando de uma família, né? Mas o cego diz, não, eu quero ver. Eu quero ver. Eu estou aqui, eu estou cego, eu quero ver. Então Jesus falou, então veja. Exatamente. Então veja. Então, e o que nós queremos ver, né? Sim. O que nós queremos ver hoje? Os milagres de Deus. Porque antigamente o pessoal ia até Jesus, não ia até Jesus por ele, eles iam até Jesus pelos milagres que ele fazia, pelas coisas que ele fazia. E hoje nós temos um privilégio tão grande que nós temos Jesus a todo instante na nossa vida, né? Exatamente. Nós não precisamos de intercessores para interceder por nós, né? Ele está aqui Espírito conosco, Santo, né? É o nosso amigo. Sim, ele está ali conosco a todo instante, né? Você fala, vem cá, meu amigo Espírito Santo, vamos bater um papo, vamos conversar, né? E é assim que é na nossa vida, durante todo esse percurso da gente, né? Sim. E o Micael hoje, ele tá com quantos anos, tia Rosa? O Micael hoje ele está com 28 anos. E você hoje tem netos? Tenho, já sou avó de 4 netos, né? Tenho uma menina, minha primogênita Yasmin, filha do Micael com a Ana Flávia. Aí veio o Davi também, filho do Micael com a Ana Flávia. Daí já veio o Eduardo, filho do Kaique com a Tainá, né? Meu segundo filho neto homem, né? E hoje nós temos a nossa caçulinha lá, a Lorena. A Lorena, que é filha do Micael com a Ana Flávia, né? Então, sou a avó de 4 netos com muita alegria, né? Que benção, né? Que benção. Todos os filhos, as noras, o genro, né? Os netos, a sua mãe, como que é mesmo? Vilma. A dona Vilma, nosso carinho, nosso muito obrigada. E tia Rosa, há quantos anos já você está fazendo o trabalho social ali na igreja? Estou ali na igreja já há 17 anos. Há 17 anos, iniciei como professora da EBD, né, dos juniores. Aí, depois dos juniores, assumia a liderança, né, do departamento infantil, trabalhando ali com as demais crianças. Passou-se um tempo, fiquei, daí também fui professora dos adolescentes, né, fui professora dos nossos adolescentes. No ano foi de 2011, por aí. Né? Que hoje já estão casados. Que já estão casados, algumas crianças nossas elas já estão casadas, inclusive os meus filhos que faziam parte das crianças hoje já estão casados, né? Então o tempo passou, aí fui também professora da classe das irmãs, né? E hoje eu permaneço aí na liderança do departamento infantil com muita alegria e também como professora da EBD. E isso já fazem bastante tempo que você está aí na direção do departamento das crianças. Já faz bastante tempo. Como eu falei,
vamos colocar já uns 16 anos já que eu estou na liderança, né? 16 anos. Do departamento infantil, ali trabalhando com as crianças. E como eu falo, as crianças trabalhar com o departamento infantil é uma escola espiritual. Porque eles nos alimentam. A gente vai lá, às vezes, para passar algo para eles e eles que passam para nós. Exatamente. Então, é uma alegria muito grande. Para mim, assim, é um dos melhores departamentos da igreja para nós trabalhar. É o departamento infantil. É uma forma também de ajudar os pais, né? Porque, Sim. Porque muitas vezes os pais, né, não têm o tempo, né, de estar ali ensinando a palavra, né, a palavra de Deus, não tem o tempo ali de estar ali ensinando ali o caminho certo, né, das crianças. Então, é uma forma também de ajudar os pais. Além dos pais ter aquela, né, todos os pais, a maioria são tudo evangélicos, né, que levam seus filhos lá, mas ali as professoras da escola bíblica dominical, que a IBD falou, né, ajuda, né, de todos os pais ali a estar ensinando as crianças, que daí diz a palavra, ensina o caminho, né, ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele estiver lá crescido, ele não venha se desviar, né. E se algum dia vier se desviar, como aconteceu com muitas pessoas, até que a Irmã Rosa aconteceu, vai estar ali no seu coração, ainda vai estar ali, olha, lá na igreja eles pregavam a palavra dessa forma para mim, então Jesus Cristo está aí no meu coração. Sim. Vá por onde for, aquela semente que foi plantada no coração da criança, ela vai permanecer. Vai frutificar, ela vai germinar, né? Exatamente. E eu sempre falo assim que é muito importante esse cuidado que se tem desde criança, né, Tia Rosa? Sim. Porque que nem se falou, cuidou ali dos juniores, né? Que começa primeiro com as crianças, Sim. Aí vai para os adolescentes, né? Sim. Aí vai para os jovens. Então, esse cuidado que tem com eles. E depois, eu acho que é muito gratificante, que nem você falou, de ver quem era cuidado por você no departamento das crianças, adolescentes, de repente hoje é pai de família, Sim. hoje está ensinando o seu filho, né, no caminho que se deve Continua andar. firme na palavra, na igreja, Sim, né? com certeza. Isso é muito gratificante. Você vê aquele fruto ali, né? Sim, Né? Você vê que aquela sementinha que você plantou ali, como a parábola do semeador fala, né? sim. Foi uma sementinha que você lançou ali. E foi uma sementinha que criou raízes e que frutificou. Exatamente. Ela Né? caiu numa terra fértil, né? Exatamente. Uma terra fértil, então ela veio frutificar e hoje está dando fruto, né? Exato. Muitos deles falou ali, muitos ali que já estão dando aula, né? São regentes de adolescente, são de jovens. Então Exatamente. essa planta foi plantada ali numa terra ali fértil, né? Hoje está dando fruto, né? Isso é muito importante, né? E quando, assim, como você disse, nós tivemos a alegria de estar no seu aniversário, né? Quando você completou 50 anos, há um tempo, acho que foi no ano passado. O ano passado, né? isso. Teve um momento que eu vi, assim, que eu achei muito bonito, assim, que... O que você sentiu quando você viu a Rosa, depois de tanta luta, de tanta batalha que você teve, né? Como você disse, passou por momentos difíceis, Sim. guerreou, conseguiu. Quando você viu entrando ali os seus filhos, quando você viu o seu filho mais velho louvando, né? O que passou no seu coração naquela hora? Gratidão. Gratidão. Você resume tudo isso, gratidão. Gratidão ao nosso Deus, né? Porque ali foi a realização de um sonho, né? Eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Foi a primeira festa de aniversário que eu tive, eu nunca tive. Muito bonita, né? Por sinal. E ali ver o meu filho louvando ao Senhor, né? Na hora que eu estava entrando, ele, e depois presenciar os meus netos entrando junto com os outros meus filhos, observar ver a minha mãe ali, junto comigo, meu esposo também, Márcio José, né, ali junto, para mim foi uma alegria muito grande, e o que se resume para mim é só gratidão. Dizer, Senhor, eu não tenho mais nada a pedir, a não ser agradecer. Só. É como se dissesse, valeu a pena eu estar com Deus, né? Valeu. Se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz, eu faria tudo novamente com louvor. Talvez fizesse de uma outra forma, né, de uma outra forma talvez mais madura, porque a gente comete muito erro no decorrer da vida da gente, né? Principalmente na fase da adolescência, na fase que você, né, alguns caminhos que você toma que não são bons. Então, mas tem alguns caminhos que às vezes Deus permite que você passe por aquele caminho. São caminhos árduos, caminhos com espinho, e que Deus permite que a gente passe porque você só pode testemunhar aquilo que você viveu.
Não tem como você testemunhar algo que você não viveu. Sim. Né? Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida foram permissão de Deus. E hoje, como você falou, o que eu senti? Gratidão, não tem como você não ter uma gratidão a esse Deus. E você só cresce na vida com os erros, né? Sim. Poucas pessoas crescem com acerto. Porque às vezes a pessoa vai só acertando, ela não passou por aquela experiência de ter errado. A partir do momento que você erra, opa, eu vou agora me consertar. E aí você vai só crescendo, só melhorando cada vez mais. Porque o erro faz com que a gente venha buscar mais, a se preparar melhor, né? Sim. Então é assim a nossa vida. A nossa vida é feita de erros, e aí com os erros a gente vai aprimorando. Opa, já errei aqui, agora não vou errar mais, eu vou me aprimorando. E aí com os erros nós vamos crescendo, né? Dando passo a passo, seguindo degrau a degrau. É isso que é uma rosa. Aí que passava na sua cabeça lá, quando você saiu lá do interior, Sim. né? Lá do Paraná, né? Isso, interior do Paraná. De repente está, né? Ali, passando por todos esses problemas, como a Rosa falou, né? De repente está vendo lá a tua família grande, né? Saiu sozinha de lá, uma adolescente, uma criança, e de repente está ali com uma família enorme, né? Uma família enorme, uma família formada, né? Se for reunir ela num domingo, enche. A minha casa, assim, eu costumo dizer que a minha casa, eles falam, casa da mãe é igual coração de mãe mesmo. Sim. Então, passar por esses momentos pra gente é gratificante, é inexplicável. Inexplicável. E é saber, como falou, esperar com paciência no Senhor. Vamos falar, né? Esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim. Olha que linda essa palavra, né? Sim. Quando a gente espera com paciência, porque é difícil você esperar com paciência. Sim. Porque a paciência, ela faz o que na nossa vida? Ela gera, para você ser paciente, o que você tem que gerar? Tribulação, dificuldade. Né? E quando você espera no Senhor, com o coração aberto, esperar com paciência no Senhor, ela vem. E confiar. A nossa fé, a fé, como fala, a fé é você crer naquilo que você não vê, é crer no impossível. Exato. Né? Naquilo que não se pode. Porque o impossível para mim é possibilidade para Deus. E o nosso Deus, ele quer fazer parte da nossa história. Sim. Né? Ele não quer só ser um mero espectador ali, tá ali só olhando a tua vida passar. Ele quer fazer parte. Ele não é só o criador, né? Exatamente. Ele quer ser o pai que cuida, o pai que acalenta, o pai que tá ali, exatamente, né? Te orientando, né? Então, e pra gente, como a gente falar, ter a família reunida, sem Deus, ela não tem como. Não tem sentido. E também a gente sempre deve lembrar no nosso coração, porque muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho e pedimos para Deus força, né? Me dê força para lutar, para vencer, né? Para conquistar. Me dê força para superar. E aí Deus vem, nos dá força, nos ajuda. Então, quando nós estamos felizes, alegres, agradecidos, nós também devemos convidar Deus para estar com nós nesse com momento. Certeza, se alegra, porque muitas das vezes há momentos que Deus é esquecido. Só lembra dele para pedir. Exatamente. Mas chama ele também na hora que você está feliz. Convida ele a se alegrar com você. Exatamente. Né? Às vezes, eu me sinto até constrangida de pedir algo para Deus. Às vezes eu dobro meu joelho e falo, Senhor, mas eu vim te pedir de novo. Mas ele é o Pai, né? Mas eu me sinto constrangida, porque a gente tem mais que agradecer do que pedir. A gente é aquele crente piduchão, né? Só pede. Mas ele fala, pedir e dar-se-vos-á. Né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, tudo aquele que pede, recebe. Sim. Aquele que pede, recebe. E temos que ser grato, né? Sim. Ser grato sempre, né? Gratidão, né? E daí ela falou que nós às vezes pedimos algo, né? Muitas adolescentes, jovens, eu quero passar na universidade, na faculdade. Ora a Deus, né? Clama a Deus, vai lá, estuda, se esforça, aí passa. Muitas das vezes, depois que passou, esquece de agradecer. Exatamente. Né? Porque na hora da tribulação, lembrou dele. Mas na hora que você está feliz, também tem que lembrar dele. Sim, em todos os momentos, né? Todos os momentos, porque o nosso Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele era um homem que gostava de estar junto das pessoas em festas. Né? Então eu tenho por mim que ele era uma pessoa muito alegre, né? A gente tem na nossa cabeça, nosso Deus é uma pessoa muito séria, que devemos se comportar de uma maneira toda formal para falar com ele.
Mas não é. Não. Ele já, na palavra dele, já diz, né? Entra no teu quarto, que é um lugar ali, que você vai estar ali no lugar ali, só você e ele, né? Sim. Que você não precisa colocar um terno, uma gravata, nada, né? Ele fala do teu jeito comigo, né? Do jeito natural, jeito. né? Porque ele nos conhece, ele sabe, ele que nos formou, então você não precisa fazer um formalismo para falar com ele, né? Não precisa de formalidade, né? Pra gente falar com o Senhor, né? Exatamente, porque ele conhece nós de dentro para fora. O Raso falou assim, antes de nós de formar, ele já nos conhecia, ele já nos conhecia. É algo maravilhoso. Você ser conhecido de Deus. Puxa, eu não conhecia Deus, mas ele já me conhecia. Ele já me conhecia. Né? Ele já sabia da minha história. Exatamente. Ele já sabia o que eu ia passar. Exato. Né? Para chegar até onde nós estamos hoje. As pessoas tenho vergonha de chegar perante Deus dessa maneira que eu estou. Eu tenho vergonha de chegar e falar com Deus do jeito que eu estou. Nosso Deus, ele é simples. Nosso Deus, ele fala com pessoas de várias maneiras, conversa comigo de uma maneira que eu entenda. Ele fala com uma pessoa mais culta da maneira que a pessoa entenda. Então, ele é um Deus que ele tem multiformas de conversar com seus filhos, né? Sim. Então, e ele fala para nós, vem como está, né? Não pede para você mudar. Como está, do jeito que você está. Exato. Né? Não pede para que você vá e mude primeiro, não. Venha como está. Mas não permaneça como está, né? Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, estão nos ouvindo agora, né? Que às vezes passam na frente de uma igreja e olham ali, esse lugar não é para mim. Porque eu sou uma pessoa pecadora, cometi muitos erros na vida, e olha para a igreja, eu não vou estar aqui porque ali não é para mim. É para as pessoas que já estão libertas. Mas Jesus ele veio mesmo para que os enfermos, né? Ele veio na terra para curar os enfermos, ele veio para as pessoas que estavam doentes, ele não veio para os sãos, né? Então você que está passando na frente de uma igreja, muitas vezes passa lá e tem vontade de entrar, entre lá, que você vai sentir lá uma presença do nosso Deus na tua vida, e se apegue a Ele, né? Não se apegue à igreja, se apegue a Deus. É Ele, é nosso Jesus Cristo. Se apegue ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que faz a obra na nossa vida, né? Então, siga esse exemplo, né, que a Irmã Rosa fez, né? De um dia entrar lá dentro da igreja, né? Através do seu filho ali, que constrangeu ela, né? Constrangeu de uma forma. Vamos lá na igreja, mãe, vamos lá. Acho que ali, digamos, inverteu, né? Inverteu. É porque para a mãe e o pai ensinar o filho no caminho, e na verdade, quem me ensinou a voltar por primeiro amor, o primeiro amor foi meu filho. Sim. Né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu me recordo quando eu acho que eu tinha cerca de 3 anos, mais ou menos, meu pai gostava de me ver cantar. Eu cantava muito aquele hino 15 da nossa harpa cristã, Conversão. Né? Então ele falava, vem cá, Rosinha. Chegavam os amigos dele e falavam, vem aqui, canta pro irmão ver que você sabe cantar. Talvez eu cantava tudo errado, mas eu me recordo dessa passagem, né? Então, aí, como falou, o Kaique, ele inverteu os valores, né? Inverteu. Em vez de eu levar eles, ele me levou. Né? Mas ali é porque Deus já tinha um propósito, né? Um chamado, um escolhido, né? Né? Porque a nossa família é projeto do Senhor. É projeto santo do Senhor, né? Eu sempre falo para meus filhos, vocês são projeto santo do Senhor. A minha família, a minha casa é projeto do Senhor. Né? Se todos, porque a família toda em si, né? A família de toda a terra, a família é um projeto de Deus, né? Todos são projetos de Deus, só que muitos não dão lado, né? Não dão ouvido, né? Muitas vezes Deus está falando, está mostrando o caminho, e a pessoa ali está com o seu coração, a sua mente, né? Está ali endurecido, não está percebendo, né? Porque Deus, ele dá as estratégias, ele vai mostrando o caminho, basta que a gente entenda. Sim. Né? Coloque a nossa fé em ação, comece a entender, porque Deus, ele mostra. Só que às vezes muitas famílias não tomam esse caminho. Mas toda a família, né, da terra, ela é projeto de Deus. Né? Sim, foi criada por Deus, né? Deus. E hoje, os seus filhos, eles estão na igreja, estão na obra, trabalhando? Sim, graças a Deus. Hoje, o Kaique, que é o meu mais velho, ele está na Igreja Batista, na Igreja Batista lá no Cajuru, faz parte do louvor, graças a Deus, juntamente lá com a minha nora, né? Estão lá. A Gabriele, né?
hoje é regente das nossas crianças também, graças a Deus, está ali servindo ao Senhor, juntamente conosco. O Micael está vindo aos pouquinhos, né? Está vindo aos pouquinhos. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, né? Ele está vindo, tá ele com a esposa, com os filhos. Eles já fazem parte da igreja, né? Mas tudo tem um trabalhar de Deus. Às vezes a gente precisa passar por alguns solavanco na vida pra gente, mas a palavra tá lá. A palavra tá embutida no coração dele, né? Então, mas ele está vindo, está retornando, graças a Deus, está indo também lá junto com o Kaique, né? Lá servindo ao Senhor. E quando tá lá, né? E exatamente, sim, e como ele pode, ele vem ali junto com a gente. Então, graças a Deus. Louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de cada um dos meus filhos. Como eu falei, a Gabriele também ali junto. E para honra e glória do nome do Senhor, né? Hoje, depois de tanto tempo, né, na minha vida, assim, eu me casei, né? O meu esposo não era evangélico, ele era católico, o Márcio. E para honra e glória do nome do Senhor, hoje ele também serve do Senhor juntamente comigo ali, né? Então, é o que eu falei, eu e a minha casa. Deus é assim, né? Deus, ele junta, né? Uma pessoa de lá, de cá, e faz com que forme uma família, né? Porque a gente fica pensando, mas eu sou daqui, eu vou ter que casar com uma pessoa dali, do mesmo lugar, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, as formas de trabalhar. Porque assim, digamos assim, Deus não junta pessoas, Deus une propósito. Une propósito, né? Exatamente. Ele, a partir da tua vida, ele salvou o seu esposo. Sim. Né? Hoje está servindo a Deus na igreja. Então, Deus ele trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Algo maravilhoso, é tremendo. É tremendo. Deus ele junta, traz pessoas lá de longe, né? Para quando eu e a Rosa, né, se casamos, né? Ela veio lá de Mediadeira, Foz do Iguaçu, e nós região lá, né? Viemos se conhecer aqui em Curitiba. Então Deus ele faz assim, ele traz pessoas de longe, né? Porque tem um propósito lá, na vida dela, né? Para que viesse a estar aqui junto hoje, né? Aproveitando, quero mandar um beijo no coração, né, para minha cidade, que eu nasci em Nova Veneza, Capanema, Paraná, o nosso carinho, né? Muitas pessoas de lá que nós conhecemos, que estão aqui no nosso Face, nosso carinho, nosso muito obrigada. E como a tia Rosa hoje passou, né, para nós, ela passou por batalhas, ela passou por lutas, ela esteve com a família, né, ela batalhou, ela aprendeu, né, tia Rosa, amadureceu. Amadureci. Voltou para os caminhos, né, seguiu a vida, hoje trabalha na igreja, hoje tem uma família abençoada. Sim. Sua mãe está com você ainda, um grande carinho a toda a família da tia Rosa, Deus abençoe vocês. Parabéns por ter essa mãe tão guerreira, tão forte, batalhadora. E, tia Rosa, qual mensagem você deixaria para as famílias? Qual mensagem você deixaria de esperança hoje? De esperança para as famílias? A nossa esperança é Jesus. É Jesus. É você andar com Ele. Andar com Ele, andar nos caminhos dele, levar os filhos nos caminhos do Senhor. Levar para a igreja, nem que você fale, às vezes, muitas vezes as pessoas, irmã Rosa, irmão Elias, pensam assim, eu não vou levar meu filho hoje para a igreja, porque ele vai chorar, ele vai fazer bagunça, ele não vai querer estar lá, né? Vai atrapalhar, mas não importa. Se o teu filho for dormir embaixo do banco, não importa, ele está ali, ele está ouvindo a palavra, está incalcutando aquela palavra do Senhor, ela está ali, ó, está na cabeça dele, está penetrando. Então, o que eu digo, leva para as famílias, mantenha os filhos na casa do Senhor. É manter os teus filhos. Ensinar porque é o melhor caminho que nós temos hoje. É levar nossos filhos para a casa do Senhor e eles aprender ali com o Senhor. Porque, como a gente falou, falei do Micael, a Gabi e o Kaique, são os meus outros dois, eles não se desviaram, não saíram dos caminhos do Senhor. Mas o Micael saiu. Ele saiu por um certo tempo, mas a palavra estava ali, ó. Cravada no coração. Cravada no coração. Muitas lágrimas nós derramamos junto, né? Porque ele passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Se nós formos contar tudo o que aconteceu, a gente levaria muito tempo, né? Então, mas através da dor e do sofrimento,
e através da palavra ele está voltando para os caminhos do Senhor. E hoje eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dele, né? E ele vai fazer a mesma coisa com os filhos dele. Então, ali, ó, levando para a casa do Senhor. Sim, sim. Então, o caminho é Jesus, né? Jesus. Jesus é o caminho. Jesus, prioridade. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse: deixar vir a mim as crianças, né? Isso, porque dos tais é o reino dos céus, né? Exatamente. Tia Rosa, nós queremos deixar as suas considerações finais. Fique à vontade. Então, como eu falei, quero com gratidão agradecer, né, vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouquinho da nossa vida, né, e a todos que estiveram nos acompanhando aí, deixo aí o nosso carinho, o nosso abraço, a minha família, os amigos, e quero dizer para vocês, se você também tem o teu testemunho, tem vontade, tem o desejo de estar aqui contando, se inscreve lá no canal e vem aqui contar um pouquinho do que Deus tem feito na tua vida, porque eu creio que através do teu testemunho, muitas outras vidas serão alcançadas. Amém. Deus Amém. vai fazer obras, né? Sim. Elias, suas considerações finais? Queremos agradecer a todos, a irmã Rosa, né? Testemunho abençoado. Com certeza aí impactou vários corações, né? Pessoas aí que tiveram o mesmo caminho, né? Saíram de longe, vieram para uma cidade grande, né? Passaram por esses problemas todos, né? E venceram, né? Venceram. E você também que está passando, está começando a sua vida hoje, né? Pensando em fazer algo, né? Pense que Deus tem que estar sempre na direção da tua vida, né? Coloque tudo Deus na frente. O que for fazer na sua vida, coloque Deus. Deus, vai comigo. Né? Deus, eu quero fazer isso. Vai comigo, Deus. Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer fazer parte da tua vida. E se você colocar Ele na frente, com certeza você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós também, como Elias disse, queremos agradecer, Tia Rosa. Muito obrigada, né? Temos certeza que essa palavra de hoje, esse testemunho, né, Elias, entrou no coração de alguém, né? E também queremos convidar você, como diz a Tia Rosa, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, venha nos apoiar, né, nesse projeto que veio diretamente de Deus para estar compartilhando o seu testemunho, a sua história, a sua superação de vida, né? Nos acompanhe nas redes sociais, vai lá no YouTube, Fé Compartilhada, se inscreva, também estamos lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, toda semana estamos ao vivo, compartilhando história, e aproveitando também, nós estaremos entrando uns dias em férias, né, Elias? Como vem a Páscoa, nós vamos estar nos organizando para receber a família, mas não deixe de estar vendo, acompanhando, assistindo. Vai lá no YouTube, nós temos várias testemunhas, várias histórias abençoadas para você estar acompanhando. E se inscreva no nosso canal. Tia Rosa, nosso muito obrigada. Eu que nosso agradeço. carinho. Amém. Obrigada, família da Tia Rosa, a todos que nos assistiram, a todos. Eu vi que teve bastante compartilhação. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe sua vida. Tia Rosa, muito obrigada pelo Eu que carinho. agradeço pelo privilégio de ter estado aqui nesta noite. Amém. Amém. Vamos dar um tchauzinho? Tchau, Deus tchau, abençoe a pessoal. todos. Deus abençoe.